Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de sistemas lineares. Agora a aula número 3 é de fato a introdução aos sistemas lineares, a partir das equações que a gente viu na aula anterior. Vamos definir um sistema linear, vamos apresentar aí formas distintas de abordar um sistema linear, na forma de multiplicação de matrizes. Vamos também organizar aí os tipos de sistemas lineares, como o sistema possível, determinado, possível, indeterminado e impossível. E vamos finalizar a aula abordando um sistema homogêneo. Tranquilo? Muito bem. Vamos à definição de sistemas lineares. É um conjunto de m equações. Esse m pode ser maior ou igual a 1, número natural. Pode ser uma equação, duas equações, três equações, enfim. Nas incógnitas x1, x2, x3, x4 até xn. Então aqui está o formato, né, de um sistema genérico. Óbvio que você não precisa decorar, mas veja só, não é difícil de você organizar as posições, tanto dos coeficientes quanto das incógnitas. Notem que as incógnitas nós vamos ter na primeira equação, x1, x2, x3, x4 até xn. Na segunda equação, mesma coisa, x1, x2, x3, x4 até xn. E na mésima equação, por que eu tenho aqui m equações? Porque aqui eu olho pela linha. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Está no formato aqui parecido com as matrizes. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Mésima linha, primeira coluna. Então, esse sistema ele tem m equações. E quantas incógnitas? Veja, x1, x2, x3, x4 até xn. Então ele tem n variáveis, n incógnitas. Não? Então é um sistema m por n. Então veja, se eu quero esse elemento, ele está na terceira linha, terceira coluna. É o coeficiente, continua sendo o coeficiente. Eu aumentei aqui um índice para organizar na posição de matriz. E do lado de lá, ou seja, igual a todos os termos independentes. Está aí a organização de um sistema genérico. Professor, preciso decorar? Lógico que não. É só uma abordagem formal. A gente vai trabalhar com sistemas específicos para resolver sistemas. Né? Aqui é só para montar o formato, de fato, de um sistema genérico. Muito bem. Esse sistema ele pode ser apresentado também na forma de produto de matrizes, onde eu pego nessa primeira matriz os coeficientes, A1, A12, A13 até A1n. Depois a segunda linha, segunda linha, terceira linha, mésima linha, e aqui é enésima coluna, quarta coluna, terceira coluna. Então, essa matriz é a matriz dos coeficientes. Ela vai ter m linhas e n colunas. Por que m linhas? Porque aqui ó, eu olho o índice aqui. Isso aqui é terceira linha, porque está o 3. Aqui é mésima linha, porque tem m aqui. Para a coluna eu vejo aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, enésima coluna. Então, uma matriz dos coeficientes. Essa matriz é a matriz dos coeficientes. Essa matriz é das incógnitas. E essas são elementos aqui, os termos independentes. E aí veja, a matriz das incógnitas vai ter primeira linha, segunda linha, terceira linha, n linhas, mas é exatamente uma única coluna. A gente diz que é uma matriz coluna. Recordando aí das aulas anteriores de matriz, percebemos aqui que o número de colunas da primeira matriz é exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Então o produto existe e resulta numa matriz M por 1, que é uma matriz dos termos independentes. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, mésima linha e apenas uma única coluna. Está aí a representação genérica de um sistema linear através de um produto de matrizes. Vamos a um exemplo específico para que a gente possa relacionar um sistema no formato padrão, original, e no formato de produto de matriz. Veja só, eu vou pegar
primeiramente a matriz dos coeficientes, uma matriz 2 por 2, está aqui 2, 3, 1 e menos 1. 2, 3, 1 e menos 1. Matriz 2 por 2. A matriz das incógnitas sempre vai ser as incógnitas que eu tenho. Só tem x e y, apenas uma única coluna, então duas linhas e uma única coluna. Então percebam que pelo produto de matrizes, o produto existe porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado é uma matriz 2 por 1. São elementos aqui do termo independente. Duas linhas, uma coluna. 4 e 2, está aí. E por que esse produto gera esse sistema? Porque se a gente multiplicar primeira linha com essa coluna, eu vou ter 2x mais 3y. Esse é o elemento desse produto, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. E o resultado dele é igual a 4. E se eu fizer segunda linha por essa coluna, o resultado vai ser 2. E aí vai ficar x menos y é igual a 2. Está aí o sistema organizado de acordo com o produto de matriz. Tranquilo? Muito bem. Agora a gente vai abordar uma solução para um determinado sistema. Para isso a gente precisa analisar cada uma das equações. Veja só. Solução de um sistema linear. Dizemos que a sequência ordenada de números reais, α1, α2, α3 até αn, poderia ser K1, K2, K3, Kn, como a gente definiu lá atrás, mas para qualquer letra, qualquer incógnita aqui, qualquer parâmetro, a gente vai ter sempre aqui uma sequência ordenada. É uma solução de um sistema linear S se for simultaneamente solução de todas as equações de S. Então, se eu tenho um sistema, para essa sequência ser solução desse sistema, é preciso que essa sequência seja a solução de todas as equações desse sistema. Vamos pegar aqui o exemplo para a gente identificar isso. Então, temos um sistema 3 por 3, primeira equação, segunda equação, terceira equação, e quantas incógnitas? X, Y, Z, 3. Então, 3 por 3. A tripla ordenada 1, 2, 3 é solução do sistema. Vamos verificar se de fato essa sequência será a solução desse sistema. Para isso, eu preciso analisar para cada uma dessas equações. Por exemplo, x mais y mais z igual a 6. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho z. Por isso que ela é ordenada. Então, no lugar do x eu vou colocar 1, mais no lugar do y, 2, mais no lugar do z, 3. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Ou seja, verdadeira. A sentença é verdadeira. Deu certo para a primeira, mas tem que dar certo para as 3 equações. Se der certo para as 3, essa sequência será a solução para o sistema como um todo. Vamos aqui, 2 vezes x, então é 2 vezes 1, 2, mais o y é 2, menos o z é 3. Então, estou substituindo essa sequência na segunda equação. 2 mais 2, 4, menos 3, 1. Ou seja, também é uma sentença verdadeira. Para finalizar, vamos identificar na terceira equação, onde teremos 3 vezes 1, que é o x, é 3, menos o y, que é 2, mais o z, que é 3. Substituir a sequência na terceira. 3 menos 2 é 1, mais 3 é 4. Ou seja, uma sentença verdadeira. Significa que essa sequência é, de fato, solução para esse sistema. Tranquilo? Então tem que verificar para todas as equações. Muito bem, agora a parte final a gente vai analisar quando que um sistema é possível e quando que um sistema é impossível. Depois a gente organiza, ramifica um pouquinho mais. Veja, se um sistema linear S tiver pelo menos uma solução, ele pode ter 1, 2, 3,
Mas se ele tiver pelo menos uma, dizemos que ele é possível ou compatível. E caso não tenha solução, dizemos que ele será impossível ou incompatível. Vamos pegar os dois exemplos para fixar essa nossa ideia. Veja só, esse sistema x mais y igual a 3, x menos y igual a 1, por que ele será um sistema possível? Ele será um sistema possível porque a gente já observou uma solução para ele. Sempre a solução a gente coloca chaves e entre parênteses. O primeiro vai ser a primeira incógnita, no caso aqui o x, e o segundo o y. Então veja, vamos substituir 2 para x e 1 para y. 2 mais 1 é igual a 3, ok? E 2 menos 1 é igual a 1, ok. Então, se ele tem pelo menos uma solução, esse sistema ele é possível. A gente vai ver que existem vários tipos de sistemas, né? Sistema possível determinado, possível indeterminado, impossível. Mas vamos por partes. Aqui a gente está ainda analisando quando ele é possível e quando ele é impossível. Possível é quando ele tem pelo menos uma solução. Muito bem. Agora nós vamos para o exemplo 2. Esse sistema é considerado um sistema impossível. E por que ele é impossível? Porque ele não vai apresentar solução. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Vamos resolver pelo método da adição. Eu tenho aqui x mais y igual a 3, 2x mais 2y igual a 5. A gente pode perceber que o x foi multiplicado por 2, o y foi multiplicado por 2, mas o 3 não foi multiplicado por 2. Então, isso já sinaliza uma situação um pouco diferente. Então, eu vou isolar aqui o y. Y vai ser igual a 3 menos x, que eu vou passar o x para o segundo membro. E aqui no lugar do y, eu vou substituir 3 menos x. Então vai ficar 2 vezes x, mais 2 vezes, vou pôr um parêntese aqui, no lugar do y. E para o lugar do y, a gente vai substituir 3 menos x. Vamos aplicar a distributiva aqui, termo a termo. Teremos 2 vezes x, mais 6, menos 2 vezes x, igual a 5. Costumo a dizer nas aulas com vocês que eu não sou adepto a ficar cortando, né? Por exemplo, vou cortar 2x com menos 2x. Não. Vamos aplicar a propriedade normal, natural. 2x menos 2x eu vou colocar 0x. É um zero, tudo bem, mas só para a gente avaliar a solução desse sistema. Esse 6 eu passo para lá, 5 menos 6 é menos 1. Olha só, será que realmente existe algum valor de x que multiplicado por 0 resulta em menos 1? Não vamos encontrar esse valor. Qualquer que seja aqui o x, 0 vezes x sempre vai ser 0. A gente viu isso em equação linear. Então aqui sempre vai ficar 0 igual a menos 1. Então a gente não encontra nenhum valor aqui de x, não dá para encontrar valor algum de x, que ao multiplicar esse x por 0 resulte em 1. Por isso que esse sistema ele não tem solução, e aí ele é chamado de sistema impossível. Solução é conjunto vazio. Uma outra forma de representar conjunto vazio é você colocar assim também. Ó. Colocar entre chaves e não colocar elemento algum ali dentro. Também uma outra forma. O que não pode acontecer é você colocar esse símbolo, né, com as chaves aqui vazia, mas depois introduzir essa bolinha cortada. Aí ele não é mais conjunto vazio. Aí vai ter um elemento que é esse símbolo. Então só pode ser assim, bolinha cortada, ou dentro das chaves não colocar elemento algum. Ok? Muito bem. Agora a gente parte para um sistema homogêneo. Depois a gente vai abrir uma tela e mostrar aí os tipos de sistemas por completo. Vamos finalizar então essa parte envolvendo o sistema linear homogêneo. A gente viu que a equação linear homogênea é aquela que o termo independente é nulo, zero. Aqui nós temos
Chamamos de sistema linear homogêneo todo aquele em que o termo independente de todas as equações é zero, nulo. Observação, todo sistema homogêneo admite pelo menos uma solução. É a solução trivial que a gente vai ver aqui nos dois exemplos. Veja só. X mais y igual a zero. 2x menos y igual a zero. Note que o zero para x e o zero para y, o sistema aqui ele é homogêneo, porque os termos independentes é zero, ele sempre vai ter solução, ele é um sistema possível. E nós vamos ver que esse aqui vai ser a solução única dele. É uma solução trivial, sempre 0, 0. Se for 3 incógnitas, 0,0,0. Se for 4 incógnitas, 0,0,0,0, entre parênteses e entre chaves. Então veja, 0 mais 0 é 0. 2 vezes 0 menos 0 é 0. Então ele tem uma solução única. A gente vai ver isso através do escalonamento. E aí esse sistema ele é um sistema possível e determinado. A gente vai organizar uma tela em branco, vou separar essa situação. Mas se ele tem pelo menos uma solução, né, ele já é um sistema possível. Nesse caso ele é homogêneo porque ele tem os termos independentes iguais a zero. Agora veja esse. O 0, 0, 0, porque eu tenho aqui 3 equações e 3 incógnitas, quando o sistema é homogêneo, essa solução sempre vai existir, pelo menos ela. 0, 0 e 0. Porque quando eu substituo 0, 0, 0 dá 0, 0, 0, 0 dá 0, 0 menos 0 mais dá 0. Então essa é uma solução. Mas existem outras, e a gente está pegando aqui outras soluções para mostrar que esse sistema ele tem soluções, mas não é única, igual este aqui. Veja, o 0, 1 e 1 também é. 0 mais 1, 1 menos 1, 0. Deu certo. Para este, 0. 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Deu certo também. E para a terceira, 0, menos 2 mais 2, porque substitui o número 1, também dá 0. Então essa também é solução para o sistema. Então percebam que esse sistema ele apresenta mais de uma solução. Eu posso listar aqui infinitas soluções. Então a gente vai perceber que o sistema ou ele tem uma única solução, ele não pode ter somente duas. Ou ele só tem uma, ou ele tem infinitas. Ou ele é um sistema impossível, ele não vai ter nenhuma solução. Então vamos abrir uma tela em branco para a gente organizar essa situação. Os sistemas, vamos chamar de S, eles podem ser sistema possível, e ele pode ser um sistema impossível. Então, a gente sabe que o sistema possível tem pelo menos uma solução. Então, vamos colocar aqui tem solução. Esse é um sistema possível. Agora, o impossível não tem solução. Agora, o sistema possível, ele pode ser possível determinado, e a gente vai trabalhar muito com eles ao longo das próximas aulas, quando a gente for trabalhar com os métodos. Então, o sistema ele pode ser possível determinado, ou pode ser possível indeterminado. E quando que ele vai ser um sistema possível e determinado? Quando ele tem uma só solução. É o exemplo anterior que eu dei. Não que ele tenha que ser homogêneo, nada disso. Homogêneo ele sempre vai ter uma solução. Existem sistemas que não são homogêneos e que também têm uma só solução. E o indeterminado ele tem solução, porém ele tem infinitas soluções. A gente pode simplificar da seguinte forma. A gente tem aqui a seguinte situação. O sistema ele pode ser possível e determinado. A gente chama ele de SPD, sistema possível e determinado.
Posso ter também um sistema possível indeterminado, chamado de SPI. Sistema possível, esse sempre tem solução, ou é única ou infinitas. E temos aqui o sistema impossível. Então, essa estrutura a gente vai trabalhar nas próximas aulas, né, quando a gente for analisar os métodos de solução de um sistema. Ok? Então, com isso a gente finaliza essa nossa aula envolvendo os sistemas lineares, a introdução aos sistemas lineares. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.